Nós vamos abrir novamente a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 26. Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14 até o verso de número 26. Eu vou convidá-los para que a leitura seja novamente alternada, assim como nós fizemos na carta aos Efésios, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 25, diz assim, palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? E qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidá-lo também a orar, a pedir que Deus, por meio do seu Espírito, possa, através da meditação desta palavra, desse texto lido, fale ao teu coração. Senhor amado, aqui estamos nessa manhã, nesse dia do Senhor, para te bendizer com cânticos, hinos, por meio das orações, das ações de graças. Mas também, Senhor, temos uma necessidade de lermos a Tua palavra e meditarmos nela. Vivemos dias que tudo nos empurram para uma correria. E muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor se torna comprometido no decorrer da semana. E quantas vezes nós nos achegamos até este lugar, onde nos reunimos em torno da Tua palavra, secos, áridos, indiferentes. E aí a gente precisa ser aquecido novamente pela presença do Teu Espírito, pela Tua palavra, nos revigorando, nos restaurando, para que estejamos não como sendo levados pelas circunstâncias, mas sendo protagonista do nosso dia a dia na dependência do Senhor. Fala conosco, Senhor, então, o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Na liturgia nós colocamos o texto da carta de Efésios, capítulo 2, aqueles 10 primeiros versos, quando o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que ninguém é justificado pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, e ele diz: pela graça sois salvos. E agora, do texto que nós lemos para nossa breve meditação, Tiago nos diz que a fé sem obras é morta.
E ele diz que, no verso 22, que a fé ali em Abraão operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Talvez para alguns dá uma certa confusão, mas calma aí, nós somos salvos pela graça e a fé em Cristo Jesus, ou somos salvos pelas obras? Não há nenhuma, na verdade, confusão entre os dois irmãos nossos, Paulo e Tiago. É bem verdade que não há nenhuma contradição nas Escrituras Sagradas. O que Paulo diz lá aos Efésios, ele está combatendo justamente o legalismo judaico, que achava que pelas obras da lei, que pela circuncisão, um homem poderia ser salvo. O que Tiago está combatendo aqui é um outro problema que nós temos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer que significa, Tiago estava combatendo o comodismo que às vezes nos atacam e consegue ganhar às vezes a batalha. E aí na caminhada com Cristo nós nos acomodamos achando que apenas confessar Jesus como Senhor das nossas vidas, não importando como nós vivemos o nosso dia a dia, isso basta. Apenas a minha confissão com os lábios e com o meu coração eu crendo, como mesmo o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, que com a boca se confessa, que com o coração crê. E aí nós paramos na caminhada cristã, nos acomodamos, achamos que é só isso. E Tiago aqui justamente combate este comodismo. Ele nos diz que quando professamos com os lábios que Cristo é Senhor, com o coração nós cremos, inevitavelmente, nossa vida precisa demonstrar mudanças. Ou, como ele mesmo diz, e Paulo também diz, precisamos demonstrar obras. Na verdade, estes dois textos podem ser resumidos nos versos 9 e 10 do capítulo 2 de Efésios. Vamos lá rapidinho, só olhar, para que você não tenha nenhuma dúvida em relação a isso, caso você tenha. Ele diz, verso 9 do capítulo 2 aos Efésios, não de obras, falando que nós não somos salvos por meio das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, há realmente uma coerência muito grande no que Paulo diz e no que Tiago diz. Nós fomos salvos pela graça, mas Deus preparou um caminho, obras para que nós realizássemos, para que andássemos nelas. Eu queria ver então com os irmãos nessa manhã o seguinte tema: o que é uma fé verdadeira? E eu queria então que você olhasse para a sua vida, não pensasse no teu irmão ao seu lado, talvez uma outra pessoa que não esteja aqui, mas que você avaliasse a tua fé nesta manhã, se realmente é uma fé verdadeira. Tiago vai nos mostrar isto aqui, o que é uma fé verdadeira. Ele começa, na verdade, do verso 14 até o verso 19, dizendo o que não é uma fé verdadeira somente. Vamos começar no verso 14, ele começa assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras, nesse verso 14 é: a verdadeira fé não é algo que você, agora grave essa palavra, apenas. A verdadeira fé não é algo que você apenas diz. Porque Tiago nos diz aqui e nos interroga dizendo: irmãos, que proveito tem se alguém disser que tem fé? Então, fé, Tiago, em outras palavras, está dizendo para a gente, a fé verdadeira não é algo que somente ou apenas nós falamos.
Porque existem, irmãos, nós sabemos disso, muitas pessoas que dizem, que falam, que têm fé. Se nós, não precisa nem pensarmos em exemplos tão, talvez, distantes, no dia a dia nosso. Aí na escola, na faculdade, no trabalho, quantas pessoas com uma vida completamente desassociada de um padrão não legalista de denominações e tudo mais, de padrões bíblicos, vivem uma vida completamente desassociada, mas em relação à fé eles dizem, não, eu tenho fé em Deus. Tiago diz que a verdadeira fé, ela é uma fé que não é algo que apenas nós dizemos. Porque ele diz, pode acaso semelhante esta fé salvá-lo? Esta fé apenas de palavras, de boca? Tiago também nos diz que a verdadeira fé, em segundo lugar, não é uma fé, ou a verdadeira fé não é algo que você apenas sente. Porque às vezes nós podemos falar assim, eu sinto, eu tenho uma emoção. A fé, ela toca de fato as emoções. Mas existem pessoas que elas só ficam nas emoções, no sentir. Olha os versos 15 e 16. Tiago diz, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago diz, qual é o proveito de você se emocionar, de você sentir algo, e você não faz? Qual é o proveito que tem de você sentir, ou você tomar conhecimento que algum irmão nosso esteja passando alguma necessidade, talvez fisicamente, emocionalmente, e você disser assim, meu irmão, eu sinto muito. Vamos dizer que o exemplo seja dentro da área emocional, ou algum problema que esteja vivendo, mas irmãos, eu sinto muito que você esteja vivendo isso, mas que Deus te abençoe. O que Tiago está dizendo, por que então você não chama esse irmão? Você não ora com este irmão? Você caminha uma segunda milha e diga, podemos nos encontrar nessa semana tão corrida nossa? Eu posso dar um pulinho na sua casa para que a gente converse um pouquinho mais, porque aqui é difícil a gente conversar. Tiago diz que uma fé verdadeira não é algo apenas que nós sentimos. E no verso 17 ele chega a dizer de uma forma muito contundente, ele diz, assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, ela o quê? Está morta. Terceiro lugar, a fé verdadeira não é algo que nós apenas pensamos. Então, a fé verdadeira não é algo que nós apenas dizemos, sentimos, e agora no verso 18, Tiago diz, a fé verdadeira não é algo que você apenas pensa. Olha o verso 18 que diz, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Você já deve ter conhecido, e você certamente conheça, pessoas que gostam de discutir. Gostam de, nas redes sociais, Facebook, discutir sobre fé. Gostam de discutir pessoalmente sobre fé. Nós que estudamos a teologia, nós temos, como igreja presbiteriana, um livro, basicamente a base da teologia sistemática, de um autor chamado Louis Berkhof. E o Berkhof, ele coloca alguns tipos de fé que existem, a fé histórica, a fé milagrosa. E ele diz sobre a fé salvadora. E quantas vezes nós gostamos de ficar discutindo o tipo de fé? E quantas vezes nós gostamos de teologizar a fé? Não estou dizendo que isso não seja importante, tanto que eu pedi para que os irmãos não esquecessem da palavra apenas.
É claro que é importante discutirmos a fé, mas existem pessoas que só vivem discutindo a fé, mas a sua prática é completamente desassociada daquilo que fala sobre fé. E Tiago então nos diz que a verdadeira fé não é algo que você apenas pensa, teologiza, e que não desce para o corpo, para o coração. Mas em quarto lugar, e olha só o que Tiago nos diz, irmãos, a verdadeira fé não é algo que você apenas crer. Olha o que ele diz no verso 19. Vamos ler todos juntos? Porque é muito forte e contundente a colocação de Tiago. Vamos lá? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você crê no Deus único, Criador dos céus e da terra? Você crê que Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, 100% homem, para morrer em nosso lugar, para levar os seus pecados, os nossos pecados? Você crê que Ele derramou o Espírito Santo, não nos deixando órfãos neste mundo, já que Ele está sentado à destra do Pai? Tiago diz, ótimo, fazes bem, porque até os demônios creem e fazem mais do que muitos cristãos não fazem, tremem. Porque muitos de nós perdemos o temor de Deus. Tiago diz para a gente, irmãos, a fé verdadeira não é algo que nós apenas cremos. E agora vem, eu posso dizer a forma positiva que Tiago diz, o que é fé? Aí nós vamos ver do verso 20 até o verso 26, o que é fé? Tiago diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Tiago agora nos dará dois exemplos completamente opostos. Completamente. Ele nos dá o exemplo de um homem e de uma mulher. Ele nos dá um exemplo de um patriarca e de uma prostituta. Ele nos dá o exemplo de alguém que na fé ele é conhecido, inclusive como o pai da fé, Abraão, e Raabe, uma famosa quem? Mas que pela sua fé entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago diz então, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Verso 25 ele diz, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? E Tiago nos diz então, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que é fé verdadeira? Fé verdadeira é tudo o que nós já falamos. Fé verdadeira é dizer sobre ela. Por isso que eu pedi para vocês gravarem, não apenas. Fé verdadeira é sentir, é se emocionar mesmo. Fé verdadeira é pensar, é teologizar sim. Fé verdadeira é crer. Mas Tiago completa, a fé verdadeira é algo que nós fazemos, que nós agimos sob esta fé. E ele nos dá então um exemplo de Abraão e de Raabe. Abraão estava pronto para sacrificar Isaque, o seu filho prometido, o filho já da velhice. Abraão, ele não iria titubear no sacrifício de Isaque.
Tanto que o texto lá em Gênesis diz que quando ele levantou, o anjo do Senhor bradou. Abraão agiu, fez algo em cima desta fé. Assim como Raabe, ao proteger os 2 espias, e ela ali tinha fé que de algum modo o Deus dos hebreus a salvaria. A pergunta que a gente pode colocar aqui, né? Por que Tiago nos dá então estes 2 exemplos? Poderíamos talvez nos manter o pai da fé aqui como exemplo e outro, para dizer para mim e para você, irmãos, que não importa quem você é, se você realmente entende a importância da verdadeira fé, você será transformado, ouça bem, e você será usado por Deus. Por que estes 2 exemplos? Porque não importa quem você é. Muitos aqui talvez tenham nascido, como a gente diz, no berço cristão. Outros chegaram agora e viveram experiências deste mundo, talvez experiências terríveis. Eu não quero até afirmar, talvez, no extremo, como Raabe foi uma prostituta, mas quantos já viveram situações amargas neste mundo, mas não importa quem você é. Se você confessa essa fé verdadeira, se você age em torno desta fé, não é apenas como diz Berkoff, um assentamento ou um assentimento mental das verdades históricas. Mas se você age em torno dessa fé, se você tem obras, se você testifica uma vida diferente, se você demonstra amor, perdão, paciência, o fruto do Espírito e outras coisas mais, Tiago está dizendo, a sua vida, a nossa vida será transformada. E nós seremos instrumento nas mãos de Deus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus, eu repito, irmãos, algo que enquanto o Senhor me conceder a graça de estar aqui, eu vou dizer, Deus não nos deu o seu Espírito e não nos salvou para ficarmos apenas sendo espectadores. Deus nos chamou para sermos, como Paulo diz na carta aos Coríntios, reconciliadores. Ele nos confiou esta obra da reconciliação por meio de Cristo Jesus. Você já foi numa conciliação? Eu já fui tanto conciliador, que eu era preposto de uma empresa, como eu também já fui numa conciliação de justiça, sendo que eu estava em um dos lados. O conciliador, ele chama para uma sensatez. Ele chama para um equilíbrio. E Paulo usa essa expressão, que nós somos escolhidos por Deus, para que essa obra de reconciliação entre os homens, essa obra que Deus já consumou por meio de Jesus Cristo na cruz, para que nós sejamos conciliadores ou reconciliadores. Ele não nos chamou para um comodismo. Ele não nos chamou para passarmos os 6 dias da semana vivendo para nós mesmos. E aí no domingo eu declaro a minha fé, que eu creio. Essa fé até os demônios creem e tremem. Ele não te chamou para ficar no Facebook discutindo fé dos pentecostais e dos reformados. Desculpe a expressão, uma tremenda palhaçada no meu ponto de vista. Essas briguinhas, como coisa que os pentecostais não vão para o céu, só os reformados. Ele nos chamou para dizermos sobre esta fé, para sentirmos essa fé, nos emocionarmos com essa fé, para crermos nesta fé, para pensarmos nessa fé, mas Ele nos chamou para agirmos, para fazermos algo em torno desta fé. E a minha pergunta é, o que você tem feito com a fé que você declara ter em Cristo Jesus? A tua vida é diferente? Você demonstra um novo nascimento?
Você demonstra ser uma nova criatura. Você consegue perdoar. Você tem amado. Você tem tido paciência. Se não há mudança na tua vida, desde que você declarou fé em Jesus Cristo, há algo errado. Talvez a tua fé, como diz Berkoff, seja uma fé histórica, apenas nas verdades bíblicas, só isso. E você vai viver de domingo em domingo. E aí quando ou Deus te levar, ou Jesus Cristo voltar, é muito provável que você ouvirá: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você não desfrutou nem do mundo plenamente, e nem das coisas de Deus plenamente. Deve ser uma vida terrível isso. Porque eu não gozo o mundo plenamente, porque eu estou amarrado, estou com medo do irmão tal, do pastor tal ver, e eu também não desfruto das coisas de Deus. O que Deus nos chama é para uma vida diferente, para uma fé verdadeira, para demonstrarmos que a graça nos alcançou e pela fé fomos salvos. E eu demonstro isso através das obras, de uma vida diferente, de uma vida transformada. Vamos orar? Quantas coisas, Senhor, nós podemos fazer para Ti nos 6 dias que nós temos, que às vezes podemos achar, de forma equivocada, que são 6 dias para vivermos para nós mesmos. Mas isso é um engano, Senhor. Eu posso, meus irmãos podem, nós podemos demonstrar a nossa fé, e devemos demonstrar a nossa fé, Senhor, reconhecemos isso, nos 7 dias da semana que nós temos, através das boas obras, mostrando uma vida transformada, no palavreado, no pensar, no agir, vivermos realmente fazendo algo, não para a nossa salvação, que nós entendemos isso, eu quero crer de forma muito clara aqui nesta manhã, mas porque fomos alcançados. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa fé verdadeira, salvadora, transformadora, que nos faz ser nova criatura, entendendo que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, Pai, desperta-nos nesta manhã, não só do sono físico, que talvez alguns estejam, por um sábado cansativo, esticado e longo, mas da sonolência espiritual, da comodidade, da zona de conforto. Ajuda-nos a fazer algo em torno da nossa fé. Quantas pessoas ao nosso redor, não precisamos nem abrir mão da nossa rotina, porque quantas pessoas ao nosso redor, Senhor, estão carentes, como disse o profeta no Antigo Testamento, e bem profetizou, que nos últimos tempos, as pessoas teriam fome, não de alimento físico, mas de Deus. Quantas pessoas famintas, Senhor, ao nosso redor, quantas coisas que podemos fazer efetivamente como igreja, e nós nos tornamos ensimesmados, vivendo em torno de nós mesmos. Tem misericórdia da gente, Senhor. Que possamos, como disse o apóstolo Pedro, abreviar a Tua volta, e manifestando esta fé que temos, e vivenciando para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.